Então, de volta com as aulas sobre icterícia, a gente vai completar essa forma diferente que eu disse optei fazer com vocês, ao invés de colocar na mesma tela o slide, vocês terem os slides e atuando como se fosse um estudo dirigido, aos poucos, dividir também em 5 blocos para a gente colocar. Então, chegou a quinta etapa, o quinto bloco do tratamento, a gente falou de fisiopatologia, falou de diagnóstico diferencial, a gente falou de bioquímica, a gente falou de dados importantes, começamos a falar de entidades clínicas e vamos encerrar agora falando que é o melhor dos métiers de vocês, do médico, da gente, é saber examinar e exame físico aplicado à questão da icterícia. Então, nós estamos no slide de número 44, slide número 44, agora o 45, quando a gente começa a falar anamnese e exame físico voltado à semiologia 2. Vamos lá. Anamnese, dados importantes. Claro, aquilo que vocês estão aprendendo, com o tempo vai ficar cada vez mais medular, mais claro. A identificação, idade, o histórico de hepatite A, principalmente em crianças e adolescentes. Por exemplo, câncer de vias biliares, que eu defendi há pouco no bloco anterior para vocês, é uma doença que ocorre na 7ª década, na 8ª década, 70, 80 anos. A profissão, a gente destaca, claro, hoje você tem nós profissionais da saúde, nós somos vacinados muito mais cedo e muito frequentemente, mas profissionais da saúde, eles expostos, por exemplo, ao contato de ter hepatite B, de ter hepatite C. Em relação, é o que a gente mais vê agora, fazendo uma correlação, em ser cuidado com a procedência. Viagens, não sabemos quando poderemos voltar a viajar, a verdade é essa, mas as procedências, viagens, das regiões endêmicas, para a gente lembrar da esquistossomose, que vocês viram parasito, das hepatites, que cada vez vocês vão aprender mais, da malária, febre amarela, leptospirose, por exemplo, leptospirose, épocas assim do verão, do carnaval, aquelas chuvas de março, é bastante frequente você ter situações, eventos da leptospirose. A raça, todo mundo sabe que a anemia falciforme, ela é frequente em negros, às vezes o paciente não é negro externamente, mas ele tem um traço falcêmico que às vezes você pode chegar à explicação de por que esse paciente tem a icterícia. Vamos lá. Vamos ao slide número 46, isso, anamnese. Então, o que é importante? A gente tem que perguntar para o paciente, perguntar com o paciente em relação à história mórbida pregressa. O que a gente deve arguir? Transfusões de sangue ou derivados. Se tem uma das coisas positivas da epidemia do HIV, foi relação, todo mundo, você sabe, isso é no começo dos anos 80 em diante, que trouxeram ao mundo o controle do sangue, o controle dos hemoderivados, o controle das transfusões sanguíneas. Então, você passou a testar hepatites, HIV, várias sorologias, isso melhorou bastante, mas sem perguntar num paciente, uma suspeita de uma icterícia, de uma situação, de uma investigação clínica, se esse paciente teve um histórico de transfusão de sangue, transfusão em derivados. Às vezes a pessoa teve um acidente automobilístico, numa estrada, um acidente de trânsito, um trauma. São situações que às vezes podem passar despercebidas. Antecedente de cirurgias, particularmente em vias biliares. Por quê? Quando você mexe em via biliar, você sabe que é algo meio apertado. Olha lá, ducto hepático direito, esquerdo, cístico, colédoco, tudo bem. É um pouco apertado. Então, cirurgias, mesmo que seja por vídeo, polistectomia, por exemplo, ela gera uma certa fibrose. É uma área um pouco apertada, tem as partes intrahepáticas, as situações extrahepáticas também. Então, uma manipulação gera isso. Cirurgias prévias das vias biliares. Antecedentes de tumores, como a gente conversou, a gente falou de câncer de pâncreas, de câncer de vesícula, de colon de carcinoma e todas as situações. E, como a gente viu, lembrar, uso de medicamentos e exposição a agentes tóxicos, inclusive fitoterápicos, inclusive o chá. A gente falou, por exemplo, do paracetamol como fazendo uma lesão hepática, de hepatócito, hepatotóxica bastante importante. Hábitos. Etilismo, hepatite alcoólica, cirrose, a maior causa do mundo da cirrose, né? Às vezes é um pouco chato de você perguntar, mas é necessário se existe o histórico de utilização de drogas injetáveis, hepatite B, hepatite C, junto com a epidemia do HIV, que hoje não se fala tanto AIDS, do HIV,
você descobriu muito mais, diagnosticou muito mais hepatite B e hepatite C do que antes. E um contato profissional com hepatotóxicos, pessoas, dependendo do nicho de trabalho, fertilizantes, agrotóxicos e tudo mais. Então nós estamos no slide, vamos para o slide número de 47, para a gente falar da história da doença tóxica. A gente começou a falar de icterícia, colocamos, expusemos a importância de você definir se é uma icterícia de rápida evolução, se ela é insidiosa, se ela tem um curso indolente, se ela tem sintomas associados. Então, essa é a máxima da gente que a gente tem que continuar sempre colocando. Então, em relação à icterícia, tempo de evolução, fator de alívio, fator de agravo, é um pouco mais difícil, mas sintomas associados, sim. Icterícia vai estar acompanhada, conforme vocês viram, por exemplo, de dor abdominal, de perda de peso, de emagrecimento, de perda do apetite, certo? Pródromos que vem junto. Por exemplo, hepatite, você pode ter uma hepatite aguda, passa batido, parece estar com resfriado, uma gripe, mas você vai detectar isso a partir de testes hepáticos, por exemplo, alterações enzimáticas. Então, alguns pródromos, por exemplo, hepatite, eles passam batido, nauseado, anorexia, eventos febris. Dor abdominal. A cólica biliar é um exemplo dos mais clássicos das características da semiologia que vocês estudaram, então cada vez mais se solidificando. Então, aquela dor, uma sensação de cólica, sensação em aperto, alguns momentos, fatores de alívio, fator de agravo tem que ser colocado. Uma dor ou desconforto no hipocôndrio direito, ela pode ser verificada no aumento rápido de uma hepatite aguda, por exemplo, um aumento rápido do volume hepático. O paciente com metástase hepática também você pode ter essa situação, tá? E lembra que uma das dores mais difíceis, quando a gente falou que o pâncreas, em algum dos blocos anteriores, que o pâncreas é como se fosse uma casa boa, com uma vizinhança um pouco perigosa, um pouco ruim, é por causa disso. O pâncreas é uma região que fica muito próximo a órgãos importantes, a grandes vasos, a plexos nervosos, isso foi um gerador. A dor da pancreatite é uma dor muito intensa, a dor do tumor pancreático, lembra daquelas posições antálgicas, a prece maometana, por exemplo, que o câncer de pâncreas traz? Então, nunca esquecer essa situação, certo? Então, mais uma vez, uma dor de uma cólica abdominal, ela geralmente, ela está restrita, tá, ao hipocôndrio direito ou quadrante superior direito do abdômen, como a gente pode colocar, tá? Vamos lá para o slide número 48. Então, a gente passou um bom tempo discutindo, rediscutindo, por que existe a colúria, certo? Vocês entenderam o mecanismo da bilirrubina, das bilirrubinas, onde vai chegar a indireta, você vai ter a conjugação, e por que quando você tem a presença de bilirrubina direta, você tem a questão da dificuldade dessa excreção. Então, geralmente a colúria, a colúria, ela ocorre, incide em pacientes que têm uma hiperbilirrubinemia direta, tá? A maior parte das pessoas utiliza o termo acolia. Eu prefiro colocar a hipocolia, eu acho um pouco mais elegante, porque geralmente, vamos dizer, colúria, a pessoa associa colúria, a urina em Coca-Cola, extremamente escurecida, perfeito. A mesma coisa a colia com fezes em massa de vidraceiro, bastante esbranquiçada, branco completamente, bege, branco. Já a hipocolia fecal, que as fezes estão com um padrão diferente, estão cada vez mais claros. Por quê? Conforme vocês já aprenderam, isso ocorre lá naquela etapa da excreção da bilirrubina para o intestino, e ela ocorre quando você tem situações de obstrução biliar extrahepática. Você tem o exemplo, os tumores, que fazem a compressão extrínseca, como a gente pode colocar, tá? O prurido relacionado à icterícia é outro sintoma que geralmente não passa batido. Geralmente, quando o paciente tem o prurido da icterícia, ele tem um nível rápido, mais elevado, já tem um depósito mais aumentado. E esse depósito, tecido celular subcutâneo, você tem transmissores, isso que já são colocadas, ele gera muito desconforto no paciente, geralmente tem muitas situações no paciente com hepatopatia crônica que tem um controle difícil, as medicações, você não consegue ter um controle efetivo. Então, é o prurido da colestase, que é um prurido que ocorre uma deposição mais tardia que acaba tendo essa situação. Vamos lá, vamos ao slide número 49. Examinar.
na nossa arte, como a gente repete mais uma vez. Então, você olhar o paciente, você vai avaliar a icterícia. Você gradua a icterícia 1, 2, 3, 4 cruzes, vocês sabem disso. Você também gradua do ponto de vista de territórios, certo? Outros sintomas: febre baixa, sem calafrios, certo? Ela está associada, por exemplo, a eventos agudos, uma hepatite viral aguda, uma hepatite alcoólica também. Febre com calafrios, opa! Lembra que a gente viu lá como é que são as vias biliares, que existe uma microbiota, local, que tem uma viragem, tem uma modificação? Febre com calafrios, a gente fica atento que isso pode ser colangite. Colangite, como eu disse, é uma infecção muito grave, com alta mortalidade e também com eventos sépticos que pode ocorrer, como a gente colocou. Tá? Por exemplo, existe, né, a tríade Charcot, né, que é a febre com calafrios, icterícia e dor abdominal. Em relação às mucosas descoloradas, pacientes com pneumonia hemolítica, aquele senhor, né, por exemplo, de raça negra, que se observa que tem, né, uma certa palidez, então essa descoloração vem a partir daí. Hipertensão portal e cirrose são consequências do dano inicialmente ao hepatócito e que gera toda a repercussão no sistema porto-cavo. Então a gente vai ter a hipertensão portal e a cirrose. E os tumores também, né? Todo mundo sabe a evolução. Câncer gera anemia, gera eventos caquéticos a partir das interleucinas aumentadas, mediadores inflamatórios e tudo isso. Então, perda de peso é praticamente dogmático. O paciente está perdendo peso, uma das primeiras coisas que você vai pensar é que o paciente está com câncer. E o câncer do trato gastrointestinal, câncer de estômago, câncer de cólon, câncer de vias biliares, cursam muitíssimas vezes com essa questão de perda de peso e aquilo que você chama a atenção. Pode ter alguma coisa. Por outro lado, por exemplo, pancreatite também é uma doença grave, uma doença crônica. O paciente vai perdendo peso, tem dificuldade alimentar, tem restrições. Um pouco mais para frente que a gente tem aqui é a questão da encefalopatia hepática, né? Em relação à encefalopatia hepática, que é uma manifestação que você vai ter, o paciente fica desorientado, fica neurologicamente comprometido, tem uma desorientação, e isso ocorre numa evolução da insuficiência hepática. Por exemplo, isso ocorre nos pacientes etilistas, ocorre também, por exemplo, nós oncologistas, pacientes que estão assim num estágio final, assim, no estágio de uma severo envolvimento metastático, uma evolução da insuficiência hepática, o paciente pode entrar na encefalopatia hepática, que é uma situação de uma alta mortalidade e muitas vezes cursa com a questão de provavelmente ser irreversível. Então, forçar história, exame físico, entender essas doenças que a gente comentou. Então, eu gosto sempre dos livros de semiologia, né? É algo importante. A gente mostra nesse slide número 50, vocês já viram. Por exemplo, as telangiectasias, alguns estigmas que a gente observa no paciente nessas situações, as telangiectasias, que são uma circulação superficializada, avermelhada, azulada em algumas situações em consequência a isso. Vocês observam ali como a gente pode colocar, né? Como a gente pode ver o paciente ictérico, e ali o anel de Kaiser-Fleischner, onde você observa alguns pontos, né? Que ele é característico, por exemplo, quando os pacientes têm a doença de Wilson, né? Que ocorre, que a gente conversou em relação ao metabolismo do cólon. Então, assim, a gente treina o olho da gente vendo o paciente. A gente não está tendo mais aquelas coisas, que a gente viu os pacientes, aquelas enfermarias gigantescas. Livro, hoje vocês têm acesso às informações por internet, YouTube, Google, certo? Treinar o olho da gente. Então aqui, a ginecomastia é outro estigma que ocorre nos pacientes com insuficiência hepática. Então você vê, você tem um tremendo desenvolvimento das glândulas do tecido mamário. Porque você tem um desequilíbrio. O paciente que vem uma questão de uma insuficiência hepática, por exemplo, ele tem uma redução da testosterona, os hormônios como o estrogênio aumentam, o resultado desse estímulo, você tem esse aumento do volume do tecido mamário. Outro fato que nós observamos quando os pacientes têm, por exemplo, uma doença hepática mais avançada, um estigma de hepatopatia, se observa que a pilificação, os pelos do tórax ficam reduzidos. Essa imagem da ginecomastia do slide 51 é um pouco mais avançada,
mas vocês vão ver que isso realmente é algo que ocorre, você tem ali uma feminização assim da aparência por causa disso. O eritema palmar é outro fato que pode ocorrer, tá? Você tem a contratura de Dupuytren, né, que é uma coisa que realmente que você tem essas contraturas, depois vocês vão observar, são de você observar nessas falanges, tá? E a gente não pode esquecer das unhas, que é uma coisa que às vezes passa batido, mas é cultura médica, a gente pode trazer informações, por exemplo, em relação a esse ponto. Por exemplo, nesse slide aqui, que é o slide número 53, a gente demonstra a vocês as unhas de Terry. Você vê que as unhas 50-50, metade, que acomete mais ou menos a 1 a 2% da porção distal, tá? Não é pantodonômio, não é dizer que seu paciente vai ter isso. Por exemplo, paciente com doenças crônicas, como AIDS, como diabetes, como insuficiência cardíaca, como a cirrose. Então, é uma questão de cultura médica, né, que não é um fator obrigatório para você ver nos pacientes, mas um percentual de pacientes vai ter. Poxa, você ganha pontos, ganha tempo com essas situações. Então, valorizar também o exame das unhas. Diferente, por exemplo, das linhas de Merkel, que são, conforme vocês observam no slide número 54, linhas brancas, transversais, paralelas a lúnulas, um pouco assim nessa região de terço distal, geralmente 1 a 2 riscos, linhas, como a gente pode comentar, que acabam atravessando a unha e desaparecem com a compressão. Isso é um achado semiológico de, vamos lá, insuficiência hepática, o paciente, entre os fatores que o fígado bem funcionante faz, é produzir albumina. A albumina tem que ser 3,5, certo? Quando o fígado literalmente não dá conta dessa situação no momento de uma hepatopatia grave, de uma insuficiência hepática, a sua albumina baixa. Entre os fatores, as situações que a gente vai observar quando vê um paciente, inclui essa situação. As linhas de Merkel, elas aparecem geralmente quando os pacientes têm um nível de albumina muito baixo. Albumina baixa, vocês vão ver. Vamos ter outras coisas também. Albumina muito elevada, o paciente reduzida, edema de membros inferiores. Você vai ter anasarca e outras situações. Então, a homenagem aqui ao Asterix, aqui que a gente manteve nesse slide aqui, realmente um dia vocês vão ver que é o Asterix, né? Que é o flapping, que é um sinal indicativo de uma encefalopatia hepática quando o paciente tem essa fasciculação do movimento, né? Um dia vocês vão ver na emergência, nessas situações, que também é outros sinais, estigmas de pacientes que têm uma evolução para uma insuficiência hepática, agora que vocês conhecem as duas. Então, muito interessante, estamos no slide número 56, é você observar do exame físico. Gosto muito da semiologia abdominal, porque a gente aprende bastante coisa, né? 2 anos atrás, tive a oportunidade, quando a gente fazia as aulas práticas no Hospital de Caridade, assim, de trazer, de mostrar pacientes, assim, com câncer de estômago, com câncer de pâncreas, que tinham o sinal de Sister Mary Joseph, que tinham carcinomatose peritoneal. Então, isso é uma coisa que a gente grava pra gente. Então, o que nós temos na inspeção? Nós temos, assim, a CIT, quem nunca viu, vai ver, né? A gente acaba vendo a CIT na prática minha, por exemplo, eu vejo a CIT de pacientes que têm um câncer gástrico, que têm um câncer de cólon metastático, que têm um câncer de mama metastático, que tem várias situações, um câncer de ovário, realmente com essa situação. Então, a CIT você tem aquele aumento de volume que é bastante importante. Não esquecer também de olhar cicatrizes cirúrgicas, eles meio que te dão uma pista, em relação a isso. E as cabeças de medusa, o que acontece? Você tem a hipertensão portal, sistema porta, sistema cava, ele fica literalmente sobrecarregado, isso acaba se manifestando, é um fator prognóstico bastante ruim, você acaba avaliando essa circulação colateral no abdômen quando você faz o exame. Então, alertar a CIT, tá? Não esquecer, né, aquelas situações que nós conversamos assim em relação, né, da semiologia básica, de você saber fazer a pesquisa da maciçez móvel, fazer a pesquisa do sinal, a pesquisa do piparote para você ter, são detalhes médicos que a gente não pode esquecer. Tem ressonância, tem tomografia, tem PET-CT, PET-scan, não interessa. Isso aí faz parte da situação da gente. Ficar atento numa cicatriz, hoje um macete é porque os pacientes tinham cicatrizes maiores, por exemplo, a incisão de Kocher aqui dos pacientes que faziam cirurgia de vesícula, hoje é tudo por vídeo, 2, 3 lesões bastante pequenas. Então tem realmente muita alteração da ausculta, a maciçez móvel,
na percussão, né? Vocês tiveram aulas e provas práticas nessa situação, como a gente pode colocar. Vamos lá. Então, em relação à palpação, olhando lá, inspeção, palpação, nós estamos no slide número 57, então bem próximo ao final desse quinto bloco dessa aula diferente. Então, a vesícula biliar palpável é o sinal de Merise. Você tem uma sensação de palpação. Se ocorre, por exemplo, uma obstrução biliar extrahepática num evento de colecicolitise, ou uma neoplasia de ampola, ou nas proximidades papila. Uma hepatopatia dolorosa, um sinal de Courvoisier. Você tem, por exemplo, hepatites agudas, em colangites, em tumores e congestão hepática. Eu citei há 2 ou 3 slides essa situação. Gente, espero que vocês vejam. A gente, quando via assim, enfermaria, residência clínica médica de gastro, lembra dos pacientes que tinham uma cirrose bastante avançada, vocês viram que cirrose é fibrose. O fígado vai perdendo hepatócito, vai mudando a sua arquitetura lobular e você vê um fígado, algumas situações com a sensação de nódulos palpáveis. Hepatite grave cirrose é outra situação que você tem ao contrário, um fígado diminuído de tamanho, uma hepatite aguda grave, por exemplo, a insuficiência hepática literalmente queima, consome hepatócito, cirrose também numa fase melhor, fase mais avançada, e a esplenomegalia, ela cursa com a síndrome de hipertensão portal e hemólise, né, que lembra que o hiperesplenismo, o baço, vocês lembram lá dos primeiros slides dessa aula, onde a gente mostrou lá o metabolismo da M, né, que vai passar pelo baço e tudo isso, tá? Então a gente coloca aqui para vocês, a gente falou há pouco, né, do acompanhamento do cenário de Merkel, as linhas de Merkel, que tem relação com o nível mais baixo de albumina. Mais fácil de que isso é você encontrar, por exemplo, ao exame físico, o sinal do cacifo, que é a digitopressão, você forma aquele edema e ele se reorganiza. Você pode ter uma manifestação relacionada à hipoalbuminemia, certo? Na hepatopatia grave. Geralmente, o que isso acontece? Você vê que ele é depressível, tá? Ele retorna e ele é geralmente não, ele é um edema indolor. Então, nós temos que ficar ricos em relação a saber fazer história, em relação a fazer exame físico. Daí a gente vai juntando as coisas. Você está vendo um paciente ictérico, você começa a procurar, opa, como é que está o abdômen dele, vamos ver como é que está a perificação, você tem alguma situação. Então, né, e a icterícia, ela está sempre muito próxima com situações sérias, relacionadas ao fígado, às vezes biliares. Você tem dessa base, você vê isso tudo. Então, para essa fase final desse bloco, eu trago a vocês aqui, então, um quadro trazendo algumas características, falando pré-hepática, intrahepática, pós-hepática, já falamos fases pré, fase intrahepática e fase pós-hepática, por exemplo, né, a bilirrubina indireta, vocês viram que ela fica aumentada quando você tem uma fase, quando uma questão hemolítica, aquele overload, aquela carga aumentada que eu trouxe para vocês, tá? Hepatocelular, ela fica geralmente normal e obstrutiva também. Não precisa decorar, eu quero que vocês entendam. Peguem um papel, desenhem as vias biliares, entendam como é que funciona o metabolismo da bile, que vai ficar tudo mais fácil. Quando você tem bilirrubina direta, você tem realmente aqui uma pré-hepática, a bilirrubina direta é normal, né? Quando você tem essas situações, a gente falou sobre isso. A intrahepática e a pós-hepática, lá dentro da conjugação e da excreção, ela é elevada. Colúria, geralmente não, colúria não acontece quando você está diante de um evento pré-hepático, de uma anemia hemolítica, de um overload, como a gente comentou, tá? Ela vai estar presente, você já conhece o mecanismo da conjugação, entende o que acontece quando você tem intrahepática, quando você tem situações pós-hepáticas, que você não consegue literalmente se livrar dessa situação. E a colia, ou hipocolia fecal, né? A hipocolia fecal acaba sendo um termo um pouquinho menos genérico, ela não está presente quando você tem um evento pré-hepático, hemolítico, e também não está intrahepático, né, como a gente comentou. Quando você tem uma questão obstrutiva, realmente a hipocolia, realmente você tem essa situação. Então você vê que a hipocolia fecal ou a colia fecal, ela tem uma relação muito forte quando você está diante de um evento obstrutivo. Listamos algumas causas não só tumores, conforme vocês possam ter aprendido. Então, tentar colocar isso de uma forma assim, sim, vamos aprender, vamos entender desde o começo o que é bilirrubina, como é que é o metabolismo, por que né, esse é um dos objetivos que a gente queria trazer
nesses 60 slides que a gente comentou. Então, eu quero agradecer a vocês, alunos, né, da terceira fase da semiologia, especificamente a turma A, né, que a gente estava devendo, e espero que a gente possa, o quanto antes, retomar as aulas de uma maneira presencial. É muito importante, é a minha única aula nesse curso, meu curso, né, a minha aula, as minhas aulas teóricas são na disciplina de oncohematologia, junto com o professor Davi Ferreira, mas espero, assim, ter trazido de uma forma didática. Eu quis fazer um pouquinho diferente, não quis colocar assim os slides com a tela comentando, eu pensei em fazer um estudo dirigido. Vocês estão com o slide, vocês vão anotando do lado, vão fazendo suas colocações, certo? Porque tudo isso vai ser importante. Então, quanto mais vocês entenderem de fisiopatologia, entenderem de bioquímica, entenderem principalmente a nossa querida semiologia, vocês vão ter uma formação médica muito mais sólida. Então, agradeço a vocês, peço desculpa, porque a gente acaba fazendo uma gravação de casa, não é especialista nisso, mas espero que vocês aproveitem e que as dúvidas surjam acima de tudo. Muito obrigado.